E agora eu estou me vendo aqui. Boa noite, então, a você que está aqui comigo mais uma noite, mais um dia. Olha, que Deus abençoe sua noite, seu casamento. Eu quero te convidar aí a enviar esse link para um monte de gente, tá bom? Enquanto a gente vai fazendo essa abertura aqui, você vai enviando esse link aí, porque esse vídeo, gente, ele é privado. Só tem acesso a esse vídeo quem está no grupo, né? Quem tem o link. Quem não tem o link, vai procurar no YouTube e não vai achar. Mas você tem o link, você está aqui por isso, tá bom? Você pode enviar para os seus amigos, então, para que eles possam nos acompanhar também. Eu vou pegar meu celular aqui, que eu vou acompanhar aqui o chat também, para a gente poder falar junto aqui, e acompanhando, vendo o que está acontecendo. Deixa eu mudar aqui, que eu acho que vai ser melhor. Aqui, ó. Já vi lá que tem a Gabi. Ah, a Kênia. Ô, gente, a Kênia Barcelos está ali. Que bênção, Kênia. Olha, a gente esteve aí em Vila Velha, fazendo a imersão para casais. Foi sobrenatural. Foi um momento muito especial para nós que estávamos lá. Especial para mim, para minha esposa também, podermos contribuir um pouco daquilo que o Senhor tem derramado em nossa vida. Foi muito especial também para os irmãos que participaram. E a gente aproveitou para esticar um diazinho a mais lá e foi sensacional. Vocês viram lá que a gente fez um tour, né? Nós turistamos um pouco lá com a nossa amiga Kênia, nossa irmã e amiga de tantos anos, mais de 30 anos de amizade. Ela levou a gente, conduziu a gente por lugares maravilhosos e foi fantástico, não foi, Kênia? Muito obrigado. Salvador Barcelos, aí, a família Barcelos está toda aí, ó. Barcelos, pastor Dozinho, que é o pastor da igreja que nos levou lá, Sabaote, Vila Velha, uma igreja para abençoar a sua família. Você que está em Vila Velha, fica ligado nessa igreja aí, tá bom? Dozinho pode até colocar o endereço aí para quem quiser, tá? Esse vídeo depois ele vai ser aberto ao público, né? Então, gente, foi muito bom, muito bom. A gente tem novidades para te contar também sobre outras imersões que vão acontecer. Ainda esse ano teremos uma imersão que eu vou falar no final, tá bom? Mas eu quero já entrando aqui no conteúdo mesmo, para a gente começar já a trabalhar esse conteúdo que é muito importante, é muito relevante e eu quero que você fique aí ligado para que a gente possa juntos caminhar aqui nessa aula. Eu estou sozinho aqui hoje a aula vai ser só comigo, e eu estou sem técnica também, então eu tenho que abaixar aqui, que eu mexo, eu falo, eu regulo, e está tudo certo. Ô, gente, hoje a gente deu um tema assim, fatores externos que podem prejudicar seu casamento, né? Então existem vários fatores que podem prejudicar o casamento. Os fatores externos e fatores internos, né? São fatores que podem prejudicar o nosso casamento. E todos nós já sabemos que existem fatores internos e externos, a gente já sabe disso, que podem contribuir de forma positiva ou negativa nos relacionamentos. Nos fatores internos, por exemplo, o que é isso? O modo como eu olho, quando nós olhamos para o mundo, normalmente ele é reflexo de como nós enxergamos a nós mesmos, pois nossa percepção externa é medida por filtros internos ou emocionais. Isso inclui opiniões, emoções, experiências e padrões de pensamento ou de comportamento. E a gente sabe disso, né? Esse conceito está relacionado à projeção e à forma como interpretamos a realidade com base no que está em nosso inconsciente. Você já viu a história? A história de dois irmãos que eles receberam uma garrafa, estava lá com a bebida, né? Coca-Cola, para quem gosta de Coca-Cola, ou para suco, né? E estava só a metade. Aí o irmão falou assim: Poxa, só tem a metade. Só tem a metade da Coca-Cola. Aí o outro irmão falou assim: Não, mas ainda tem a metade, que bom, vamos tomar ela. Tá vendo? É esse conceito, são os filtros internos que vão fazer com que a gente enxergue o mundo externo. E por isso, então, que o autoconhecimento é tão importante em nossa vida, para a gente poder entender quais são esses fatores internos que mexem com a gente. E só assim podemos, então, eliminar ou, pelo menos, amenizar esses fatores para termos uma visão mais clara e positiva da nossa vida, ou da vida num todo, não é verdade? Mas falando de fatores externos, o interno a gente já sabe, a gente ouviu muito, a gente vê muita gente falando sobre os fatores externos,
Toda hora tem alguém falando, fatores internos, desculpa, né? Você está mal dentro, você está. Pessoas que não são. Pessoas feridas curam outras pessoas, machucam outras pessoas. A gente já ouviu muito isso, né? Então a gente já sabe disso. As pessoas machucadas, elas têm uma tendência a machucar outras pessoas, porque ela acaba vendo o externo como ela tá, olha para dentro e vê como está lá dentro. Agora, esse fator externo, que a gente vai falar aqui hoje sobre ele, a gente precisa estar muito atento a esse fator externo, a esse fator também. Por quê? Muitas pessoas se preocupam muito com as emoções e sentimentos que podem ser relacionados à saúde emocional, ocasionando reflexos destrutivos nos nossos relacionamentos, inclusive no casamento. No entanto, não podemos subestimar os fatores externos. Eles são também de grande importância. É interessante, olha só. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, eu uso muito esse versículo. Ele fala assim: ó, por isso o homem deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E quando a Bíblia afirma que os dois se tornam uma só carne, ela quer dizer que não existe espaço para que um terceiro elemento, que não seja o próprio Deus, né, esteja no casamento. Ou seja, eu casei com a Gabriela, então agora aqui, ó, só eu e ela. Nós dois nos tornamos uma só carne. Não existe espaço para uma terceira, para um terceiro elemento. Não existe isso. E quais são alguns fatores externos que podem prejudicar o seu casamento se ele entra nessa relação de alguma forma, onde aí não são mais dois, são três pessoas, né? Ou três elementos, né? Vamos colocar assim, três fatores. Olha, eu vou te falar, ó, muitas vezes os filhos atrapalham a relação conjugal, muitas vezes os pais, né? Ou sogros, né? Muitas vezes os amigos, objetos em geral, tipo celular, carro, algum instrumento para aquele cara que é músico, né? Ou alguma outra coisa qualquer. Em relação a algum bem material, né? Casa, por exemplo, sítio. Também temos trabalho ou dinheiro, entre tantos outros elementos que podem atrapalhar o nosso casamento. E aí, esses elementos a gente vai falar sobre um pouquinho deles, tá bom? Por quê? Porque nós já presenciamos alguns casais que se separaram por causa de alguns fatores externos, que, de certa forma, afetam as emoções e se transformam em fatores internos. Mas repare que eles começam de forma externa. Né? Por exemplo, alguém começa a atrapalhar. Você já viu um amigo seu que separou por causa de amizade? Você já viu alguém que já separou porque andou com gente que não devia? A Bíblia fala que se você andar com. Que as más conversações corrompem os bons costumes. Né? Quando você começa a andar com alguém que você não devia e atrapalha o seu relacionamento conjugal, você acaba brigando muitas vezes ou se separando. Eu te confesso, eu tive muito problema desse tipo no início do meu casamento. Foi uma adaptação muito dura para mim. Obviamente e consequentemente para minha esposa foi pior ainda, porque ela era o elemento que deveria estar muito mais integrada a mim do que outros elementos que eu coloquei, né? Por exemplo, amizades, né? Isso é um problema muito grave. Então ele começa como um elemento externo, mas depois que ele vai causando as rupturas, vai causando algumas feridas, algumas machucaduras emocionais, ele se torna um elemento interno. Aí a pessoa começa a ficar com raiva do amigo, ela começa a mais não querer mais aquela amizade, ela começa a dar algum checkmate para o cônjuge, não, olha, ou ele ou eu, e aí começa aquela coisa toda, aquela irritação, aquela mágoa, aquela sensação horrorosa no casamento. Você já percebeu isso? Né? Tem muita gente que encontra esses fatores externos, entram na relação e acaba causando esses problemas e desenvolvendo algum fator interno, né, que foi causado pelo fator externo, e aí ele começa a atrapalhar essa relação. De forma geral, esses fatores externos criam um triângulo que eu dei o nome de triângulo da desvinculação. Então, grava esse nome. Triângulo da desvinculação. Esse triângulo vai desvincular você do seu cônjuge, ele vai eliminar.
Porque é quando a presença de um terceiro elemento, ou uma pessoa, ou como eu disse, algum elemento, qualquer que seja, pode causar desconexão ou desintegração relacional e emocional entre o casal. Quem aqui, por exemplo, já dormiu brigado com seu cônjuge por causa de um amigo, por causa de uma amiga, por causa de ciúme, por exemplo? Porque às vezes a conversa foi de um jeito que não deveria ser, o olhar foi de um jeito que não deveria ser, e aí aquela coisa externa começa a entrar no casamento, vira uma dor, vira uma coisa interna, e aí é um problema. E isso acontece quando alguém ou algum desses fatores externos interfere na nossa relação conjugal. Assim se constrói, então, um triângulo da desvinculação. Querido, eu fico pensando em Adão e Eva. Né? Adão e Eva estavam lá no Éden, os dois estavam juntos. Mas, de repente, aparece um terceiro elemento. Quem foi? A serpente, ou o demônio, né? Manifestado na serpente. E esse terceiro elemento foi externo. Ele não estava em Adão, ele não estava em Eva, foi totalmente externo. Quando entrou esse elemento entra na vida de Eva, compromete a vida dela depois de Adão, ou seja, ele cria o triângulo da desvinculação. Eles acabam se desvinculando e depois acabam se desvinculando até de Deus por causa do pecado. Então, olha como isso é muito sério. Isso é muito sério. Desde o início, desde o Éden, já tinha ali os fatores externos tentando desvincular o casal, atrapalhar o casal. E Satanás sabe o tanto quanto isso é poderoso. Satanás sabe o quanto isso é forte na vida das pessoas, do cristão, e ele trabalha incansavelmente para trazer essa desvinculação, para trazer essa desarmonia, essa desconexão, dessa desintegração na relação e até mesmo emocional entre o casal. Por isso a gente criou esse nome aí, Triângulo da Desvinculação. Cuidado, quando você vê alguma coisa externa que está querendo afetar a sua relação, você fala, não vou criar esse triângulo da desvinculação. Nós já vimos aqui que isso acontece desde Adão e Eva. Meu Deus. Bom, vamos falar primeiro então o seguinte, para a gente entender. Eu falei pais, sogros, filhos, né? Parentes, amigos. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para a gente criar uma vinculação é quem é a nossa família, quem é a sua família, quem é a minha família. A primeira coisa que eu preciso entender é que depois que eu caso, a sua família, a minha família, passa a ser você, a sua esposa e seus filhos. Ponto final. Olha, eu te confesso que muitas vezes eu faço algumas palestras e quando eu falo isso, as pessoas ficam tristes, falam, mas minha mãe é da minha família. Não. Depois que você casa, sua mãe não é da sua família. Ela passa a ser parente. Ela passa a ser parente. A sua família é quem mora na sua casa com você. Você, sua esposa e seus filhos. Isso mesmo. A mamãe agora é parente e ela continua sendo muito amada, muito respeitada, muito honrada, do mesmo jeito, da mesma forma. Mas agora ela assume um posto de parente. E é preciso perceber, para regular essa relação parental a partir de agora. Esse é o problema de muitos casais. Eu vejo muitos casais que têm problemas porque a mãe de um ou a mãe de outro interfere na relação. Olha, tem homens que casam e não se desmamaram das mamães ainda. Acreditam que vão desonrá-las, mas não percebem que podem estar desonrando a esposa. Então, para honrar minha mãe, eu não preciso desonrar minha esposa. E para honrar minha esposa, eu não preciso desonrar minha mãe também. Então, eu preciso regular isso. Eu preciso trabalhar essa regulação na relação. Então, a esposa, por exemplo, pede uma coisa, já vi gente reclamar disso, tá? Pede, 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 e o cara não faz. Mas se a mãe liga e fala, filho, eu preciso de alguma coisa assim, assim, assado, ele vai na hora, o mais rápido possível, ele não mede esforço, e daqui a pouco ele já está lá para poder fazer essa desvinculação, deixando esse terceiro elemento,
entrar e prejudicar. Eu vou ter que mexer um negocinho aqui, tá bom? Vocês vão esperar aqui, porque o meu deu um problema aqui no meu aparelho aqui. Eu vou ter que trocar aqui, mas a gente vai ficar no ar, sem sair. Eu vou mexer e vou trocar ali uma forma de visualização, para que a gente possa continuar com essa aula, beleza? Estou abrindo ali. Então, isso é muito sério. Eu já vi muitas pessoas reclamando, muitas mulheres, né, na verdade, reclamando dos maridos, porque os maridos atendem a mãe com muita facilidade, mas na hora que tem que falar, na hora que tem que chegar junto ali, realmente ele dá esse vacilo, ele acaba não fazendo o que tem que fazer. Bom, vamos continuar então. Meu Deus, está tudo errado aqui. O que é que eu fiz aqui, meu Deus? Deixa eu ver se eu consigo resolver isso aqui rapidinho, gente. Fica aí, não sai daí, só um minuto. Nós vamos resolver aqui agora. Misericórdia. Calma aí que eu tenho que só alterar um arquivo aqui, que ele deu um pau aqui. E como eu disse, né? Sozinho, já viu, né? Tem alguém mandando mensagem para mim, eu estou sozinho aqui hoje. Deixa eu ver. Vamos lá, tá quase resolvendo aqui tudo já. Calma aí. Ponto, já acabei. Pronto. Agora vai dar. Então vamos lá. Então a gente aprendeu aqui agora quem é minha família. Deixa eu só ver aqui, porque as notificações estão chegando aqui e eu acabei que eu não estou vendo mais. Só um minuto. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Ok. Estamos dando aqui os auxílios que eu não estou com o monitor aqui, eu não estou me vendo, né? Como é que eu estou ficando aqui. Então vamos lá. Então, quem é minha família? Já falamos isso aqui, né? Pai, é você, sua esposa e seus filhos. Bom, eu não estou dizendo que você não pode atender as necessidades da sua mãe. Claro, ela vai ser atendida, ela deve ser atendida. Minha mãe mora em outro estado, lá no Rio de Janeiro, e se ela me ligar aqui amanhã com um problema e falar, Fábio, preciso que você venha aqui, eu largo tudo, na medida do possível, eu vou para lá, na mesma hora, e vou atender minha mãe. Da mesma forma, também atendo às necessidades da minha esposa. É importante a gente entender isso, né? Porque parece que a gente está falando para você não atender as necessidades da sua mãe. Não é isso. Nós devemos atender as necessidades da mamãe da gente. Não tem problema. Se ela me pedir alguma coisa, eu vou fazer imediatamente. Mas da mesma forma, se minha esposa pedir, eu preciso ter a mesma atenção. Eu preciso ter a mesma urgência. O que irrita muitas mulheres não é que o marido atende a necessidade da mãe, é que o marido não atende a necessidade dela. Ok? Ele atende a da mãe, mas não atende a necessidade dela. E esse é que é o problema. Então tem que haver esse equilíbrio, essa harmonização. Pessoas que fazem isso, né, estão tapando o sol com a peneira, ou seja, estão criando um triângulo da desvinculação. Isso vai causar ciúme na esposa, vai causar tristezas e pode causar um grande problema na relação conjugal, se isso não for resolvido em tempo hábil. Né? Lembrando, vou repetir, eu vou atender minha mãe com muito amor, com muita honra. Aliás, se não fosse por ela, você não estaria aí, eu não estaria aqui. Graças a Deus pelas nossas mães. Mas nós precisamos entender que a Bíblia fala que quando nós casamos, nos tornamos uma só carne. Os dois se tornam uma só carne. E o que acontece com alguém que perde essa conexão? Começa a ter brigas, começa a ter afastamento e um relacionamento frio, que pode ocasionar uma futura, e quem sabe, aí, separação, porque houve esse distanciamento. E isso é muito sério, isso é um problema que tem que ser levado muito a sério, não pode subestimar esses fatores externos. Tem que haver um equilíbrio, é claro que sempre a partir de uma boa comunicação com a sua mãe, de uma boa comunicação com sua esposa, o seu esposo, né, para que as coisas fiquem bem harmoniosas. Né? A mamãe vai entender, a minha mãe entendeu, né, que eu sou casado e agora eu tenho uma esposa, e acabou. Ela continua sendo minha mãe, mas a minha família agora está aqui na minha casa. Amém, gente? Amém? Vocês podem ir comentando aí que eu vou... Ela colocou aí, vice-versa. O que mais? Vocês podem ir comentando aí, tá bom? Que a gente vai
lendo os comentários e vendo e batendo papo aí com vocês, e tá tudo certo. Bom, filhos casados. Filhos que são casados, né? Também depois que eles casam, eu tenho um filho que casou agora recentemente, deve estar até assistindo aí. Também vão se tornar pais no futuro, mas agora eles vão construir a sua própria família. O meu filho casou, agora a família dele é a esposa dele. Nós somos parentes. Eu amo meu filho como sempre amei, nada mudou. Eu amo o Mateus como eu sempre amei, nada mudou. O que mudou foi que agora eu também amo a Amanda, que é a nossa filha, que entra para a nossa família, para a nossa parentela, né? Família não, parentela, né? E ela então, e eles agora vão construir a família deles. Ele tem que dar assistência, se eu precisar, se ela precisar, se no caso se a mãe dele precisar, né? Vai dar, mas a prioridade passa a ser a da esposa dele. E isso está muito bem resolvido entre nós, ele sabe disso, graças a Deus. Mas eles têm que entender que os filhos agora, que vão se tornar pais futuramente, né? Eles vão ali criar também suas próprias famílias. E você, que é mãe ou pai, não se meta nas questões deles enquanto casal. Muitos pais estão entrando na vida dos filhos também, filhos querendo a opinião do pai, da mãe. Não faça isso. Seja apenas uma rede de apoio. Saiba viver dentro desse limite, dentro dessa atmosfera, para que a relação fique gostosa, para que ela fique respeitosa. Filhos solteiros, aqueles que namoram na sua casa, aqueles que namoram na minha casa. Filhos solteiros não podem nem devem participar de possíveis problemas ou desafios que o casal enfrenta. Caso contrário, podemos criar um triângulo da desvinculação, porque ele vai apoiar uma pessoa e vai contra o outro. Por exemplo, brigas, discussões, né? Tem pai que começa a brigar com a mãe, o filho nem viu, mas depois ele chega no carro e fala para o filho: pô, sua mãe, pelo amor de Deus, ela fez isso, aquilo, aquilo. Parece que ele vai buscar um apoio no filho e ele acaba desabonando também a esposa diante do filho e vice-versa, né? Quando a mulher também faz isso com o filho, ela acaba detonando, desabonando a qualidade paterna do homem, né? Do marido dela. Então isso é um problema. Nós não podemos colocar os filhos nesses rolos, nessas brigas, seja elas verbais e, claro, principalmente naquelas físicas que nem deveriam existir. Isso não pode. Então, fica muito atento a esse detalhe. Vocês têm um problema, olha, não brigue perto dos seus filhos, não discutam perto dos seus filhos. Amém? Vai que quer fazer uma DR, vai no quarto, depois que todo mundo for dormir, você senta com ela, bate um papo, ou procura um profissional, ou uma ajuda pastoral que seja, ou uma ajuda do seu líder de casais da sua igreja, ou mesmo uma ajuda profissional mesmo, um psicólogo, um terapeuta, para que você possa alinhar ali suas questões, mas não introduza os filhos nessas questões. Ah, mas o meu filho, ele é pastor, ele é profissional, ele é isso. Mesmo assim, não faça isso. Né? Eu, por exemplo, se minha mãe vai pedir um conselho para mim, se for um conselho que um filho possa dar, tudo bem, mas se for um conselho que possa comprometer a nossa relação, sinceramente, eu não vou. Eu vou pedir que ela procure uma ajuda profissional. Eu não vou tentar ajudar, porque eu posso até nem ajudar, inclusive. Então, isso é muito sério. Fiquem muito espertos. Olha, amigos agora, vou falar de amizades agora. Amigos, a Bíblia fala que amigos são mais chegados que irmãos. Mais que esposa, eu nunca vi na Bíblia, né? Amigos são mais chegados que esposa. Não. Amigos são mais chegados que irmãos. Pode até ser, mas do que esposas, nunca, jamais. Amigos são apenas amigos. Quando o homem estava sozinho no Éden, Deus fez para ele uma esposa e não um monte de amigos. Então, querido, preste atenção. Amigos são mais chegados que irmãos, mas não são mais chegados que esposa. Esposa é esposa. Eu tenho amigos hoje, mas sobre os meus amigos todos, por melhor que ele seja, está a minha esposa. Eu vou honrar sempre a minha esposa, independente do amigo que for. Eu vou estar sempre do lado dela. Mas tem pessoas que têm problemas com isso. Tem pessoas que têm amizades que são, às vezes, amizades estranhas, que não deveriam ter,
e aí um dos cônjuges vai e fala, olha, eu acho que essa amizade sua não é legal, e a pessoa insiste, a pessoa insiste, a pessoa não quer ali ouvir o cônjuge, isso é um problema. Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho vários amigos, aliás, eu tenho vários não, tenho vários colegas, né? Amigos eu tenho poucos, minha esposa também tem ali as suas amigas, várias pessoas conhecidas, pessoas que a gente relaciona, mas sobre todas essas amizades, qualquer coisa que eu falar com ela, eu espero ser atendido por ela. Assim como farei isso por ela. Se ela me questionar sobre qualquer amizade que eu tenha, seja homem, mulher, casal, jovem, adolescente, adulto, idoso, eu vou ponderar sempre a fala dela, porque ela é minha esposa. Dois se unem e se tornam uma só carne. Então, eu sou uma carne com ela. Então, eu vou estar sempre ouvindo a minha esposa, assim como ela está sempre me ouvindo. E eu vejo muitos casais brigando por causa de amizades. Enquanto você é solteiro, isso não tem problema. Aí você pode ouvir seus amigos, brincar e tudo bem. Mas depois que você casou, irmão, agora é game over. A esposa, ela sobra ali um patamar, né? Há pessoas que valorizam mais os encontros com os amigos do que os encontros com as esposas. Eu vejo muitos casais toda semana tendo um encontro social deles que é programado. Eu conheço pessoas que há anos têm um dia da semana para encontrar com os amigos da época de faculdade, da época de escola, mas eu não vejo esses mesmos maridos tendo um dia na semana para sair para jantar com a esposa. Entende o problema? Esse é o problema. Muitos amigos encontram, mas esse mesmo homem, esse mesmo esposo ou esposa que sai com os amigos ou com as amigas, não tem um dia da semana, nem sequer talvez no mês, de sair com a esposa. Sai apenas quando é uma data comemorativa. Isso é inadmissível. Não podemos continuar assim. Não pode continuar assim. Por quê? Porque isso vai criar também um triângulo da desvinculação, que é quando a presença de um terceiro elemento ou de uma pessoa pode causar desconexão ou desintegração relacional e emocional entre o casal, como eu já disse aqui. Né? Então, por exemplo, tem mulher que vai ficar com ciúme. Poxa, esse cara joga bola toda quarta-feira ou toda segunda. Toda segunda ele está com os amigos dele, mas sabe quando é que ele me levou para jantar? Já faz mais de 6 meses. Já fazem 5 meses que ele não me leva para jantar fora. Uai, como assim, meu querido? Ou vice-versa, né? Essa mulher também só quer saber das amigas, mas não quer saber de mim. Eu chamo para sair, ela não quer, está sempre cansada, desanimada, enfim. Tem um monte de desculpa que a gente vai arrumando ao longo do caminho, né? Isso é um problema. Então, cuidado com esse fator externo chamado amizades. Isso pode atrapalhar o seu casamento. A gente precisa entender que casamento é um lugar, é um ambiente onde nós precisamos viver, eu e ela, você e seu cônjuge, o máximo possível de conexão que vocês precisam criar, vocês vão criar. E agora eu quero falar sobre mais um fator externo, que é o objetos em gerais, como celular, carro, instrumento musical, ou imóveis, né? Quantos casais se separaram por estarem imersos em celulares? Dá mais tempo para celular do que para o casamento, do que para a esposa, do que para o cônjuge. Não dão tempo para a relação conjugal, mas para o celular fica o dia inteiro agarrado nesse negocinho. E olha que eu não estou nem falando de casos de traição ou adultérios, onde tudo começou com conversas que não deveriam ter sido iniciadas em aplicativos de mensagens. Eu estou falando de um sentimento de privacidade que foi gerado ali naquele lugar, que eu não tenho. E aí eu começo a ter essas conversas, começam a ter essas relações que não era para ter aqui. E você acaba destruindo seu casamento. E quais são os sinais que você pode perceber? Por exemplo, quando você começa a ouvir umas frases do tipo: você ama mais seu celular do que a mim, você alisa mais o seu carro do que a mim, você toca mais nesse instrumento do que toca em mim. Você dá mais tempo para o seu celular. Você gosta mais de futebol do que de mim. E aí você começa a perceber que esses objetos, então, essas coisas vão começando a tomar conta de uma situação que não deveria. Isso tem que ser conversado.
Isso aí a gente começa a perceber, né, como que vai crescendo esse triângulo da desvinculação no casamento. O mesmo acontece com carros, com outros objetos, jogos online, séries, televisão de forma geral. Tudo isso vai acabar gerando ali um triângulo da desvinculação. Isso é um problema e eu não quero que você passe por isso. E vamos falar de um outro problema também: trabalho ou dificuldades financeiras. Trabalhou tanto que esqueceu que era casado, né? Tem gente que trabalha tanto que nem lembra que é casado. Ele dá o tempo, o dia e quase a noite inteira para o casamento, para o trabalho. Quando ele chega em casa, ele chega destruído, ele chega cansado, ele chega morto, ele não tem mais combustível, ele não tem mais gás para atender as demandas da família, dos filhos, da esposa ou do esposo. E alguns dizem ainda que está fazendo isso por amor. Estou me matando de trabalhar por nós, pela nossa família. Será que isso é verdade? Será que é isso que sua esposa, sua família, seu esposo, será que é isso que ele precisa mesmo? Será que é isso que eles querem? Você pelo menos já perguntou para eles se é isso que eles querem? Ou se eles querem mais tua presença em casa? Para você que é pai, para você que é mãe. Eu conheço casais que algum deles entraram num ciclo vicioso de trabalho e foi trabalhando e isso foi ficando sem limite, sem limite, sem limite, a ponto de não sustentar mais o casamento. E eles se separaram. E estão separados por isso. Começou com um fator externo, virou um fator interno e separou. Foi como eu disse no vídeo que eu gravei com a Kênia, lá que a Kênia fez a gente gravar um vídeo lá no Canhão, né? Lá em Vila Velha. Gente, às vezes a gente pensa que são coisas grandes que destroem casamento. Não, são coisas pequenas. Às vezes um fator externo, ele é pequeno. É só uma amizade, é só um trabalho. E aí eu começo a arrumar essas historinhas, que eu conto essas historinhas, que eu tenho que trabalhar para sustentar minha casa, que eu tenho que trabalhar porque eu, minha família, tem que trabalhar sim. Tem gente que fala, eu estou morrendo, eu morro pela minha família. Que tal se você vivesse por ela? Para de morrer pela sua família. Comece a viver por ela. Para de morrer pela sua família e comece a viver por ela. E viver pela família é dar tempo para a família, um tempo de qualidade, um tempo honesto. Não é dar a sobra, não é dar o que sobra do dia. Chega no final de semana, a pessoa não está tão estrangulada que ela quer dormir o dia inteiro, que ela está muito cansada, ou ela quer sair com a família para um monte de lugar, ela não sabe nem o que vai fazer primeiro, porque ela se sente tanto devedora de ter dado um tempo para os filhos, para a esposa, que ela acaba não sabendo nem o que quer fazer. Por quê? Porque durante a semana ela ignorou isso, por causa de trabalho. Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. Analise isso direitinho para ver se é isso mesmo que precisa ser feito. Casais se separam porque trabalham sem limites de horário, gente. E assim o triângulo da desvinculação começa a nascer. Você sabe qual é o motivador de separação em 2004? Segundo a Forbes, é o número 1, é crescerem individualmente e não como um casal. Se você der um Google, aí você vai ver. Queridos, o número 1 de separação, porque eles buscam tanto o crescimento individual que acaba esquecendo que é casado. E quando vê, já foi embora, já está fora. E como é que nós podemos resolver essa situação? Como é que eu posso resolver isso? Como podemos resolver essas questões, esses fatores externos, para que eles não me atrapalhem mais? Bom, entendendo que cada um desses fatores é essencial, preste atenção nisso, eu até vou mexer aqui um pouquinho. Calma aí, rapidão. Deixa eu só mexer aqui um detalhezinho para poder continuar aqui minha aula, porque hoje foi tenso aqui, né, gente?
Está sozinho, tá vendo? Não pode estar sozinho. Vamos lá. O que acontece? Como que a gente vai entender primeiro? Primeira coisa que eu preciso entender. Cada fator que eu falei aqui, todos eles, pai, mãe, sogra, sogro, filhos casados, filhos solteiros, os objetos, todos eles são essenciais. Todos eles fazem parte da nossa vida. Todos eles fazem parte de alguma forma dessa vida sistêmica nossa. Meu celular está aqui. Eu recebi uma mensagem aqui de uma pessoa me dando um toque aqui e tal, e eu parei, olhei rapidinho, achei aquela notificação aqui e tal, e está tudo certo. Tudo isso, a tecnologia, tudo, televisão, internet, você está no YouTube nessa aula agora, isso é essencial. Alguns são necessários para um casamento saudável, mas colocando cada um deles em seus devidos lugares, em ordem de prioridade, com a intensidade certa. Você entende o que eu estou falando? Não é que eu não posso ter isso, eu não posso ter aquilo, eu tenho que vender a moto, tenho que vender o carro, tenho que vender o celular, não posso ter celular. Não, não é isso que eu estou falando. Mas é saber utilizar. É saber a hora que você vai usar. É saber a hora que você está... Eu estou aqui mexendo no meu celular e aí minha esposa chegou para me cumprimentar, eu vou deixar o celular de lado, que eu vou dizer para ela assim, ó, você é mais importante que o meu celular. Se eu tiver uma mensagem urgente que eu tenha que responder, eu falo, amor, só um minuto que eu vou responder aqui uma coisa que é urgente. Responde, respondeu, não vê outra coisa. Já põe o celular no canto e fala, meu bem, o que você precisa? Assim também com os filhos. Assim também com sua mãe. Porque a sua mãe também tem o lugar de valor dela, a honra. Mas tem gente trocando tudo, invertendo esses valores todos. E aí fica difícil. E como é que resolve isso? O casal precisa parar, fazer uma lista sincera de todos os fatores externos que podem ou sentem que estão atrapalhando o relacionamento e criar ali estratégias para futuras adequações ou até mesmo eliminações. Eliminar. Se você não dá conta de ter alguma coisa, se isso atrapalha muito a sua vida, por exemplo, série, né? Eu vejo 1 ou 2 séries no máximo por ano. E normalmente é final de ano agora. Dezembro, janeiro. Depois eu paro. Durante o ano quase eu não vejo série alguma. E aí quando ela é muito grande, vamos maratonar, não tem problema. Estou de férias, estou de folga, né? São dias que são mais flexíveis. Final de ano, início do ano. Mas depois ali, ó, fevereiro, acabou. Por quê? Porque agora eu vou focar em outras coisas. Então tem que controlar. Se você não tem controle, se você fica imerso, por exemplo, em séries o ano inteiro, e sua esposa já reclamou com você, já falou que precisa de atenção, você não dá, e você fica na série, querido, desliga a televisão, cancela a assinatura desse streaming que você tem, entende? Faça alguma coisa. Tenha primeiro humildade para entender aonde está o exagero. Deixa sua esposa falar, deixa seu esposo falar com você, aonde você pode melhorar, aonde você pode dar uma reduzida ali nessa intensidade como é que fala? Essa intensidade desse equipamento, desse terceiro elemento, trabalho que seja. Às vezes é melhor você perder um pouco do seu salário do que perder seu casamento. Às vezes não. Certamente é melhor. É melhor você perder um pouco do salário, mas ter mais qualidade de vida com a sua família, com o seu cônjuge. Então, equalize isso. Essa adequação é importante. E como posso resolver essas coisas, então? Entendendo que cada um desses fatores é essencial. Eu tenho que entender que cada um deles é essencial. Eu preciso só equalizar. Eu tenho só que saber onde que vai entrar aqui, onde que vai entrar e que horas que vai, que horas que não vai. Ter intensidade, eu falo sempre das imersões que casamento precisa ser vivido de forma intencional. O seu casamento tem que ser vivido de forma intencional. Equalize todas essas coisas que a gente já falou aqui de forma intencional. Calma aí. Quantas horas do dia eu dou para o meu celular?
Quantas horas do dia eu dou para o meu trabalho? Quantas horas do dia eu dou para o meu Deus? Quantas horas do dia eu dou para minha esposa, para o meu esposo, para os meus filhos? Eu preciso equalizar essas coisas, porque senão esse fator externo, algum desses fatores externos que devem existir, que devem estar lá, que fazem bem para a gente, mas se eles não forem controlados, moderados, equalizados, eles vão começar a ser um fator negativo que vai criar o triângulo da desvinculação do seu casamento. E aí pode ser que não dê mais jeito depois. Fique mais difícil para você resolver essas questões. Então, querido, preste atenção em todos esses itens que nós falamos, né? Eu tenho certeza que você conhece alguém que está acabando com o casamento por um desses fatores externos, que acha que não tem nada a ver. Se esse for o caso, eu quero te pedir, manda esse link para ele, pede para ele assistir esse vídeo com carinho, com humildade, e fazer uma avaliação, e ver se realmente vai valer a pena continuar dessa forma, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, por hoje eu queria falar com vocês, era sobre isso. O terceiro elemento que pode atrapalhar o seu casamento, gerando ali um triângulo da desvinculação. Bom, eu queria agora, mais uma vez também, agradecer o pessoal de Vila Velha lá, o pastor Dozinho, o pastor Jordano, a igreja maravilhosa, Sabaote Vila Velha ali, que nos recebeu com tanta excelência, com tanto zelo. Eu e a Gabriela comentávamos sobre isso, até nos constrange a forma como fomos tratados naquele lugar. Foram dias tremendos também. São amizades de mais de 30 anos, né? E esses aí a gente quer sempre perto da gente. Em breve estaremos novamente aí, compartilhando mais de Deus, batendo mais um papo gostoso, vai ser uma bênção. Durante a semana agora, nós iremos postar algumas coisas que foram lá da imersão. Foi uma bênção, tá? Nós já fizemos várias imersões. No Espírito Santo fomos 2 vezes, Rio de Janeiro também, aqui em Minas Gerais, em várias cidades, norte, sul, já fui no norte de Minas, sul de Minas, falta só oeste. Leste também, falta só oeste. Então, daqui a pouco a gente vai lá também na região oeste. Aí vai ser norte, sul, leste, oeste. E se você não participou de nenhuma imersão nossa, mas quer participar, tem um interesse em participar, quer conhecer, olha, é muito conteúdo. Quem está aí online aí pode falar, quem já participou também pode falar. É muito conteúdo, é muita coisa. É um dia com muita informação. A gente tem parte técnica do casamento que a gente trabalha e é super bacana. Você sai com muita munição para um casamento, para você dar uma virada de chave no casamento. E eu quero te convidar. Aqui em Belo Horizonte, nós teremos nossa última imersão de 2024. Sua última chance desse ano ainda virar a chave do seu casamento. Vai ser no dia 21 de dezembro. Isso mesmo, é um sábado. É o dia inteiro. Começa às 8 da manhã, pode chegar às 7h30, porque começa às 8 da manhã, você vai sair às 6h30, 7 horas, por aí. São mais de 8 horas de muito conteúdo para transformar seu casamento. Vai ser em Belo Horizonte, aqui no bairro Santa Efigênia, numa casa de palestras super bacana, que chama Casa Palestra, inclusive. Super bacana o lugar. E você vai ser impactado ali com a palavra de Deus, com a ciência que vai transformar o seu coração. Para isso, você vai ter que entrar na nossa bio. Lá na bio do nosso Instagram, vai ter lá o link de inscrição. Você pode se inscrever lá, tá bom? Bom, eu quero te pedir também para você se inscrever em nosso canal. Você que não é inscrito ainda, se inscreva em nosso canal, assine o sininho para toda vez que a gente fizer um vídeo aqui, uma chamada de vídeo online aqui, você vai entrar, vai ser notificado, vai receber tudo de primeira mão, tá bom? Esse vídeo fica travado, né? Ele é privado, então, portanto, eu quero te pedir que você mande o link para quem precisa. Ele com o link vai conseguir assistir essa aula de hoje, esse bate-papo nosso, mas se ele não tem esse link, ele não consegue, mesmo que ele esteja inscrito em nosso canal. Aí depois de alguns dias que a gente te libera para todo mundo. A gente quer privilegiar vocês que estão aí em nosso grupo, tá bom? Bom, e se você caiu por aqui, porque alguém mandou o link para você, ou mesmo ouviu isso depois que foi publicamente aberto, eu quero te convidar a entrar no nosso grupo de WhatsApp também.
tá? Lá no nosso Instagram, Mentoria 2, você consegue todas essas informações. Entrar no grupo do WhatsApp para você receber esses links de tudo, informações sobre nossos eventos, sobre as nossas imersões. Tá bom? Toda quarta também estamos aqui com esse bate-papo. Hoje eu estou sozinho, minha esposa não está aqui agora comigo, mas quarta-feira que vem acredito que ela estará aqui comigo, junto comigo, ou talvez eu, ou talvez ela, não importa, mas nós estaremos aqui para falar mais de casamento, que é um assunto que não tem fim, não é verdade? Ó, e eu quero te agradecer pelo teu carinho de estar aqui com a gente até essa hora. Muito obrigado. Envie aí para as pessoas esse vídeo para que Deus possa abençoar também e edificar o casamento e a vida desses casais. Tá bom? Deus te abençoe. Ó, beijão no seu coração e até quarta-feira que vem. Eu vou ter que baixar aqui porque eu estou sozinho e eu vou ter que encerrar. Deus abençoe.